Seja bem-vindo à 9ª Maratona EDP da cidade do Porto, realizada a 28 de outubro, uma prova que caminha para a maturidade e que foi devidamente apresentada na Casa da Música em conferência de imprensa, com a presença de importantes pessoas ligadas à organização, aos patrocinadores. Jorge Teixeira, diretor-geral da runporto.com, que este ano levou a cabo a junção do fado como temática adjacente à Maratona do Porto. Imagens dos treinos que antecederam também a competição, um pouco a imagem de outras competições, portanto, esta forma de mobilizar as pessoas para estarem em forma para o grande evento, em dias, alguns quentes, que antecederam a competição, num dia que esteve bastante fresco, o dia 28 de outubro, numa grande prova de que iremos ter aqui imagens e a reportagem completa. A Expo Maratona decorreu nas instalações da Alfândega do Porto com grande sucesso, a melhor Expo portuguesa, sem dúvida, para a temática da corrida. Estava presente também o Ranito, ou seja, a mascote da Run Porto, oficial desde há alguns anos esta parte. Depois, a mesa da conferência de imprensa com importantes figuras ligadas aos municípios do Porto, de Gaia e de Matosinhos. Soy Julio Vázquez, vengo de la capital de España, de Madrid. Vengo a esta maratón porque contacté con el señor Teixeira en la maratón de Madrid. Me dijo que esta maratón era muy importante, que era muy bonita, con lo cual me convenció. Y bueno, pues nos hemos animado y hemos venido 5 corredores. Normalmente corremos juntos. Y bueno, pues lo que he visto hasta ahora me agrada y me gusta. We are coming from Czech Republic and we are here because Porto, first of all, is a very beautiful city, but also is very important for us because the number of runners here are increasing, and we want to promote Czech Republic and Prague and invite Portuguese people to come and visit our races, our events. Venu à Porto parce que on vient de Rennes, donc Bretagne, en France. L'avantage du marathon de Porto, c'est qu'il y a le marathon, mais il y a aussi un 15 km à côté qui permet à beaucoup plus d'adhérents de participer à la course. Como era referido por este participante vindo de França, havia outras vertentes que não só a maratona com os seus 42.195 metros oficiais para todo o certame, que incluía, portanto, a Family Race com 15 km, agora que vamos vendo um homem muito habituado a fazer quilómetros e quilómetros, agora como treinador de futebol, o grande jogador do Futebol Clube de Porto de anos atrás, Domingos Paciência, muitas figuras públicas no lançamento desta competição, o fado então como ponto importante, e 2 grandes atletas espanhóis, 2 antigos campeões do mundo da maratona, presentes na Family Race, precisamente, Abel Anton e Martin Fies. Outras grandes figuras do atletismo português estiveram também do lado do espectador, do lado de fora da competição, e estava tudo lançado com, sobretudo, este último concerto de fado que se verificou na véspera da competição, também nas instalações da Alfândega no Porto. Foi um sucesso realmente, com muitos cantores locais, mas dentro dessa grande tradição musical que o fado tem em Portugal e nas principais cidades portuguesas, às quais, obviamente, o Porto não é exceção. Este o croquis do percurso diferente, portanto, a partir de certa altura, apenas em função das distâncias a percorrer, maratona 42.195 metros, saída comum no Palácio de Cristal, para depois haver a chegada no Parque da Cidade. Íamos falando há pouco de uma das figuras que estava do lado de fora, uma das grandíssimas figuras do atletismo português, Jéssica Augusto, precisamente, esteve a assistir à prova, tal como Aurora Cunha, como sempre, a antiga campeã, e Sara Moreira, entre outras. Partida junto ao Palácio de Cristal, portanto, para a maratona, para a Family Race e também para a prova de mini maratona barra caminhada com 6 km de extensão. Essa que era a competição aberta a todos. No entanto, o que importa realçar é que tínhamos cerca de 10 mil pessoas nas ruas do Porto em todas as vertentes do evento. Realmente um resultado sensacional, como vamos vendo aqui nesta parte também emblemática da cidade do Porto, e de imediato a Family Race a colocar-se na frente com os atletas convidados para essa parte da prova, entre os quais estavam alguns portugueses de elite, Luís Feiteira nomeadamente, vamos vendo já aqui o maratonista olímpico colocado entre os primeiros. Como dizíamos, 10 mil pessoas no conjunto, a tratar-se de um novo recorde desta competição, à 9ª edição, e com uma preparação já agora muito vincada para a chegada ao decénio de maratonas do Porto. E depois, outra nota importantíssima, presenças de atletas de todas as condições de 36 países, dando ideia de cada vez maior internacionalização da competição. É evidente que havia a parte da competição e a parte da não competição, nomeadamente no que respeita à mini maratona caminhada de 6 km, a Family Race 5, com 15 km desta vez, a ser uma distância importante porque tem, digamos, rankings oficiais, e é aquela que é disputada para efeitos da corrida de São João, ou das festas da cidade do Porto. Partida lenta para as massas populares,
aqui à frente da Family Race, Luís Feiteira a tomar o comando da prova, veterano atleta que conseguiu estar nos Jogos Olímpicos de Londres. As coisas não lhe correram exatamente da melhor maneira, mas ele terminou a prova, o que era um aspecto importante para Feiteira poder justificar a sua presença olímpica, que entretanto cumpriu em abril os 39 anos de idade, e juntamente com os atletas da Family Race na frente da corrida iam ficando os melhores africanos. A prova ficou privada na sua véspera praticamente da presença daquele que seria o atleta português mais forte para a competição, precisamente Rui Pedro Silva, este ano a representar o Benfica, o atleta que também esteve nos Jogos Olímpicos e acabou por desistir na prova da maratona. Entretanto, fazemos um parênteses para a passagem junto ao emblemático e obrigatório edifício da Casa da Música, no topo da Avenida da Boa Vista, que é para onde seguiram os atletas de imediato após esta primeira parte da prova e a saída do Palácio de Cristal, ou do pavilhão Rosa Mota, como queiramos. E íamos falando de Rui Pedro Silva, um atleta que esteve para vir aqui marcar caminho para uma eventual presença nos campeonatos mundiais na prova da maratona, acabaria por não poder fazê-lo, realmente por doença de última hora. A organização não teve sorte nesse aspecto, porque o Doroteia Peixoto seria a figura principal do lado feminino e também ela não pôde estar presente por lesão. Portanto, a prova a ficar privada dos dois melhores atletas portugueses ainda antes do tiro de partida, em relação àquilo que era previsível vir a acontecer. No entanto, tivemos outra excelente atleta lusitana da atualidade a aparecer na Family Race logo na frente e destacando-se no setor feminino. Falamos precisamente de Leonor Carneiro, a antiga Boa Vista, atleta do Maratona Clube de Portugal, uma veterana mais que, entretanto, ia ganhando vantagem clara sobre Inês Monteiro. Inês Monteiro, que é uma das melhores atletas portuguesas de todos os tempos, no que respeita às distâncias clássicas do atletismo, e também já uma maratonista, depois de longa paragem por drástica lesão, acaba por voltar o ano passado lentamente, e esta competição marca a sua reentrada no circuito principal ao fim de muito tempo de afastamento, daí que ela não tenha realmente podido dar a luta que se esperaria a Leonor Carneiro. Também outras atletas de topo aqui no lado da Family Race, Elizabeth Lopes, bem disposta, depois de uma série de provas este ano a um nível interessante para a veterana Algarvia. E na frente masculina, Luís Feiteira seguia com Paulo Gomes e com Ricardo Val. Ricardo Val, que por alturas da prova do ano passado ainda era atleta do Sporting de Braga, agora representa o Sporting de Lisboa, o Sporting Clube de Portugal, portanto estava bem posicionado desde a partida nesta Family Race que marcava os primeiros 15 km, a prova a ter uma subida de 1 km em relação ao ano passado. Entretanto, os atletas africanos que estavam aqui presentes iam todos fazer a maratona, incluindo a sua lebre. Falamos de James Moiban, que vemos aqui em primeiro plano, com o número 5, um dos grandes atletas quenianos, talvez até o mais cotado de todos eles, que estava aqui em prova, mas já sabia que iria estar na função apenas de lebre. E Leonor Carneiro, isolada na frente, há pouco passou à frente do estádio do seu antigo clube, do Boa Vista Futebol Clube, agora com as cores do Maratona, e destes que estavam aqui na frente da Family Race masculina, portanto, teríamos os africanos que iriam concluir a competição, ou tentar concluir a competição. Inês Monteiro, entretanto, ficava bastante para trás em relação a Leonor Carneiro, notando essas dificuldades do regresso de uma atleta que, entretanto, cumpre 30 anos de idade, ainda é a segunda especialista portuguesa de todos os tempos nos 10 mil metros, diga-se passagem, portanto, uma atleta de enorme valia, uma das melhores também na prova de 5 mil metros, a quarta de sempre, a 11ª maratonista portuguesa de sempre, e Ricardo Val a fazer uma prova surpreendentemente positiva, o atleta do Sporting Clube de Portugal, com aquele dorsal 2904, ao lado do James Moiban. Multidão em prova ia se estendendo ao longo das ruas do Porto, e a prova, no que respeita à Family Race, depois de uma fase inicial, foi descendo na direção de Matosinhos, onde a Maratona do Porto foi pela primeira vez esta temporada, nesta época de 2012. Ou seja, ao longo de anos anteriores a prova tinha-se centrado entre o Porto e a ida à Forada e regresso. Desta feita, a ida a Matosinhos prolongou a prova e acabou por fazer essa conjugação de 3 enormes municípios da área municipal e metropolitana do Porto. Vemos aqui Leonor Carneiro mais uma vez. Víamos há pouco Paulo Gomes, outro atleta de topo e outro veterano, para não variar no que respeita ao meio fundo português, que estava presente na prova, neste caso de camisola vermelha, embora ele seja um atleta individual. E, portanto, estes 3 portugueses que estavam aqui na frente da prova dos 15 km, mais Arturo Rodrigues, do núcleo de atletismo de Culcogéis, eram os que iam na companhia dos africanos. Mas em breve iremos ver que a prova se vai bifurcar e a maratona seguirá um caminho, enquanto os atletas para a Family Race seguirão outro. Na zona do Parque da Cidade, ainda na fase descendente, a fase final é aquela em que os atletas terão que subir à Avenida da Boa Vista para a conclusão da prova. Aqui de novo a frente feminina, Leonor Carneiro, que tem tido uma boa temporada e foi
representante de Portugal nos campeonatos da Europa na prova de 10 mil metros. Uma prova muito curta para ela, para esta atleta que, entretanto, já cumpriu 34 anos de idade. E é mãe, foi mãe no período em que esteve lesionada. Atleta que esteve para ser olímpica, relembra-se depois de uma boa maratona em 2007, em Berlim, esteve para ser olímpica em Pequim, no ano de 2008, acabou por não ser. Marisa Barros conseguiu na Maratona do Porto o lugar que estava em aberto para a presença olímpica na capital da República Popular da China. Mas falando de Leonor Carneiro, e há cerca disso, é de facto uma atleta virada para provas cada vez mais longas, uma atleta que foi 10ª nos Campeonatos da Europa de Helsinki na prova de 10 mil metros. Não se lhe poderia pedir mais, porque a distância de facto é curta, demasiadamente curta para a atleta do maratona. Outra atleta de topo no lado feminino, fazendo uma boa prova, foi Elizabeth Azevedo. Víamos há pouco passar, a atleta da Adercos, clube da Associação de Atletismo de Aveiro. E claro, havia muita gente com outro tipo de preocupações na frente da prova. Este dorsal já corresponde à maratona. Víamos o número 27, que era Daniel Pinheiro. Na ausência de Rui Pedro Silva, Daniel Pinheiro ficava colocado claramente como o atleta português mais capaz de tentar aqui qualquer coisa de muito interessante para esta prova. Há que dizer, e esse é um aspecto interessante também, que o domingo em que a competição se realizou estava lindíssimo em termos de luz, um lindo domingo de outono. No entanto, havia muitíssimo vento, coisa que talvez não seja tão perceptível nestas imagens, mesmo estas aqui tiradas da parte de baixo do Parque da Cidade, quando caminhávamos para Matosinhos e quando, na verdade, se fazia sentir uma forte brisa vinda do lado do mar. Realmente vento muito forte, desde cedo de manhã. Aliás, a ventania chegou a colocar alguns artefactos de organização em dificuldades durante a noite que antecedeu a prova, mas foi uma situação que pôde ser rapidamente recomposta. No entanto, para os atletas foi um adversário de monta, e todos os estrangeiros, nomeadamente as raparigas africanas que estavam em prova na maratona e que não vamos vendo por agora, mas teremos a oportunidade de seguir mais tarde, sentiram realmente o efeito e tiveram um pouco de receio em relação a esse elemento, porque de facto para atletas de meio fundo um esforço prolongado com um vento tão sensível e tão ríspido é um obstáculo de monta. Já lá iremos em relação ao que isso significou, enquanto vamos tendo estas imagens cruzadas da elite e também, obviamente, das massas populares. No que respeita à maratona propriamente dita, falávamos destas africanas, elas vieram de Gaia antes da prova e estavam um pouco impressionadas com o vento que se fazia sentir, de facto, muito, muito forte e muito frio para elas, habituadas certamente a temperaturas mais elevadas. As atletas estrangeiras que estiveram aqui eram 4, 3 etíopes e uma queniana, atletas quase todas, tirando a queniana, extremamente jovens e com pouca experiência, mas certamente com bastante futuro, como acabaram por demonstrar ao longo dos trâmites desta competição. Entretanto, as lebres da competição iam seguindo até onde podiam e ficava aqui a nota de que os atletas africanos não iam entrar na discussão da Family Race, como é evidente, o ritmo diferente de fazer 15 para 42 km e depois a bifurcação dos homens da liderança, do Ricardo Val, por exemplo, que temos aqui nas imagens, o Luís Feiteiro, o Paulo Gomes de Vermelho, em relação aos outros que seguiram para o centro do Porto para prosseguirem a corrida de 42 km. Aqui o lado feminino, essas atletas da Etiópia e do Quénia, víamos Kulen Bekana, viria a não concluir a prova, era uma das atletas com boa expectativa, dado que foi uma excelente júnior, mas acabaria por não poder ir até a final. James Moiban falo-ia nos homens, mas por vontade própria. E ficava essa nota muito interessante também da participação de Martin Fies e de Abel Anton na competição da Family Race, dois antigos campeões mundiais da maratona. Em 1995 em Gotemburgo foi o caso do Martin Fies, em 1997 o caso do Abel Anton em Atenas. Um período glorioso da maratona espanhola, que também foi um pouco ultrapassado pelos tempos, como aconteceu com Portugal, embora Portugal tenha atualmente reservas fortes nesta disciplina no que respeita ao setor feminino. Muita gente num dia bonito, frente feminina mais uma vez, tudo ainda totalmente em aberto. Dizíamos que eram 4 atletas estrangeiras, com a Kulen Bekana que viria a desistir, ficariam portanto essas 4 e eram 5 inicialmente. Nos homens, Moiban foi fazendo o seu trabalho. Aqui já junto ao Porto de Leixões, estamos bem dentro do município de Matosinhos, iremos ter o retorno de novo na direção da rotunda do edifício transparente, para depois seguirmos no que respeita à Family Race para o Parque da Cidade de imediato, e no que respeita aos outros, bem mais para diante.
companhia sempre bem-vinda é a masculina para as atletas de topo do lado feminino, e já sabia que na ausência de Doroteia Peixoto, que ainda assim iria ter dificuldades em manter o ritmo das africanas, já sabia que sem Doroteia Portugal não tinha hipótese alguma de colocar em questão a superioridade das atletas africanas nesta prova, sendo certo que a Maratona do Porto tem sido ganha nos últimos anos sempre por africanas, mas nos seus primórdios por atletas portugueses. Recorde da prova colocada em 2 horas 30 minutos e 40 segundos na edição de 2009 foi claramente a melhor. Foi aí que Fernanda Ribeiro estabeleceu a melhor marca portuguesa de sempre na Maratona do Porto, com 2 horas 31 minutos e 11 segundos, mas foi ganha sobretudo por uma atleta que foi lançada em Portugal, tanto na Invicta como na meia maratona do Douro Vinheteiro, por isso que a Jeptu tornar-se uma grandíssima atleta. Depois de ganhar em Paris, a maratona de 2010, Sá Garcia, vice-campeã mundial em 2011 e este ano vice-campeã olímpica. É um produto made in Porto, nascido no Quénia e de exportação, embora muita gente não saiba isto lá fora, não deixa de ser curioso. Foi uma atleta que se revelou aqui nesta prova e noutras, mas a sua primeira maratona foi precisamente esta da cidade do Porto. Frente feminina, ainda com a Bekana, as outras etíopes, juntamente com Rael Kimaio, queniana, que não sendo propriamente veterana, tem 28 anos, era a menos jovem de todas, o que diz bem, por outro lado, da juventude das etíopes, numa prova em que há um pouco de tudo hoje em dia, já não é forçosamente uma prova para atletas muito experientes e veteranos, dado que do lado de África vêm constantemente novos nomes para a frente internacional sem um passado conhecido. Não é o caso de Leonor Carneiro, que continuava completamente isolada a caminho da meta. Leonor, que entretanto vem, depois dos Europeus de Helsínquia, de 2 boas provas de meia maratona, foi a melhor na meia maratona do Porto, na meia maratona Sport Zona, 16 de setembro, com um tempo que não fica muito longe, ficou a 28 segundos do seu recorde pessoal, com 73 minutos e 33 segundos, 1 hora 13:33, dizendo de outra maneira, e logo a seguir, 15 dias depois, 2 semanas envolvidas, quinta na meia maratona de Lisboa, na Ponte Vasco da Gama, também com um tempo abaixo dos 74 minutos, de 73 minutos e 49 segundos. Portanto, era uma Leonor Carneiro em boa forma, numa distância já mais próxima daquilo que ela gosta, embora ainda, digamos, relativamente curta para a maratonista que ela hoje é e que certamente apontará também para essa perspectiva de poder estar nos campeonatos mundiais de Moscovo, na disciplina olímpica mais longa. Entretanto, a passagem por aqui e a caminho da Avenida da Boa Vista na sua subida para a Family Race iria decidir esta prova de 15 km. Portanto, a partir daqui, o Feiteira de amarelo, o Val de verde e branco e o Gomes de vermelho iniciam a subida final da Boa Vista. Os quenianos e os africanos primeiro e depois os que pudessem segui-los avançavam pela Avenida do Brasil na direção do centro do Porto de novo, na direção da Ribeira, nomeadamente. Não tanto do centro histórico no sentido dos bairros mais interiores, mas obviamente um centro importantíssimo e em termos turísticos certamente aquele que vale ainda mais a imagem de marca da cidade invicta. Isto não desfazendo obviamente todos os locais visitados. Matosinhos, este está o momento da saída de Matosinhos, a entrada de novo no Porto, temos essa bifurcação de caminhadas e depois também o município de Gaia, com a ida afurada pela Marginal de Gaia, sempre um must para esta prova, tal como para a meia maratona Sport Zone. E entrava-se aqui na luta pela vitória no que respeita à Family Race, portanto não era propriamente a feijões que estávamos aqui, entre 2 veteranos que se conhecem muito bem. Paulo Gomes, que tem sido uma presença constantíssima, diríamos, nas provas do Porto, viria aqui a tentar a sua sorte. Ele que esteve na meia maratona Sport Zone, 16 de setembro, por acaso as coisas não lhe correram da melhor maneira, embora os portugueses tenham ficado logicamente bastante para trás, acabou no 15º posto nessa competição, depois de ter sido segundo na corrida de São João, por exemplo, também no Porto, e segundo também na meia maratona do Douro Vinheteiro na Régua, que estava nessa disputa com o Luís Feiteira. Ricardo Val deu muito boa réplica, curiosamente estando ele no Sporting e sendo na altura atleta do Sporting de Braga, a sua prova mais importante este ano foi a corrida do Sport Lisboa-Benfica, em que acabou na 4ª posição, exatamente também pelo Sporting de Braga. Quanto a Leonor Carneiro, ela procurava chegar à 2ª vitória consecutiva nessa vertente da prova mais curta do que a maratona nesta competição. Entretanto, a chegada verificava-se com o Ricardo Val surpreendentemente próximo do Paulo Gomes e do Luís Feiteira. Oficialmente, Luís Feiteira foi o vencedor, de facto, o mesmo tempo para Paulo Gomes, 50-21 para ambos. Ricardo Val a fazer mais um segundo e uma boa prova também de Artur Rodrigues, do Núcleo de Atletismo de Cocujens, a terminar no lugar número 4 com 51 minutos e 6 segundos, adiante de Manuel de Sousa do Argoncilho, que fez 52-38, esse já ficou bastante mais afastado da frente.
Para já aproxima-se a finalização feminina da Family Race, aqui sem grande dúvida. Leonor Carneiro, 54 minutos e 47 segundos e uma vantagem pouco normal, tendo em conta a categoria de Inês Monteiro, mas apenas explicável pela rodagem curta de Inês Monteiro, que aqui termina 57-27 para a atleta que agora é individual, uma das grandes figuras também no atletismo feminino português. Elizabeth Lopes viria a acabar com 58 minutos e 34 segundos na posição número 3, atleta do núcleo de atletismo das Taipas. Elizabeth Azevedo fez uma boa prova, a atleta da Adercos foi quarta, e depois Fátima Silva, a veterana do Clube Desportivo da Póvoa, acabou na quinta posição desta Family Race, adiante de Sónia Fernandes, uma atleta que agora representa o Sport Lisboa Benfica desde o ano passado e do fecho de secção de atletismo do Futebol Clube do Porto. Portanto, estava concluído o capítulo da Family Race, uma boa prova, sem dúvida, com boas indicações para os atletas portugueses, todos eles no topo, à exceção do Ricardo Val, bastante veteranos. Ricardo Val, que agora com a nova camisola do Sporting e tendo em conta que tem só 24 anos de idade, se apresenta como uma esperança para o atletismo português, quando elas são bem necessárias no que respeita ao meio fundo e fundo. Estas imagens breves das águas do Douro davam a ideia do vento que picava um pouco o rio, junto à Foz, quando vamos vendo o paralelismo da frente feminina e da frente masculina. Há pouco falámos desse tópico, provas diferentes no que respeita à maneira como se desenrolaram. Isso será cada vez mais visível a partir do momento em que Bruno Mendes ou outra lebre, James Moyban, se vão embora da competição e ficam, na verdade, os que disputavam o triunfo final com um atleta rapidamente a tentar decidir as coisas longe da meta. No que respeita ao setor feminino, as atletas foram-se mantendo juntas até muito perto do final, havendo sempre grande dúvida em relação a quem poderia vir a impor-se. Aqui ainda vamos tendo as lebres em conjunto com os atletas que iriam concluir a prova. A caminho de Gaia depois, as coisas iriam tornar-se mais claras no que respeita à afirmação de um dos grandes favoritos, Anthony Wairuri, um dos quenianos que estava aqui mesmo para ganhar. No lado das raparigas estavam mesmo as quatro que poderiam tudo decidir entre si. A Beba Gebremeskel, Abei Zenebu e Gulume Chala, 3 etíopes, e a mais conhecida de todas, mas que acabaria por não prevalecer, Rael Kimaio, do Quénia, aqui junto ao Castelo da Foz, essa liderança destas jovens raparigas, todas elas baixinhas, extremamente magras e secas, como convém para esta disciplina de longuíssimo fogo, como dissemos, bastante inexperientes, mas plenas de ambição, e depois de uma fase inicial, como dissemos, em que elas recearam um pouco o vento que se fazia sentir, as coisas correram de forma agradável, julgamos, para todas elas. Vieram a fazer bons tempos finais, tendo em conta o nível exibicional que se lhes poderia exigir, e portanto aquele receio inicial acabou por passar e a prova certamente terá sido agradável. Ainda por cima tiveram a companhia de alguns atletas masculinos durante boa parte do percurso, o que ajudou a que pudessem beneficiar do corte do vento de quem vem seguindo na liderança. Nos homens, Anthony Wairuri era de facto um dos principais candidatos, se não o melhor candidato, a partir do momento em que se sabia que James Moyban não iria fazer a prova até a final. Ele tinha um recorde pessoal estabelecido na maratona de Turim no ano de 2011, fazia agora praticamente um ano, a 13 de novembro de 2011 foi quinto classificado com 2 horas 9 minutos e 48 segundos, uma marca que fica apenas 3 segundos abaixo do recorde da maratona do Porto, estabelecido ano passado por Philemon Baru. É de relembrar, para quem não saiba, do facto que esta é a única prova dos clássicos 42.195 metros em Portugal em que foi baixada a marca das 2 horas e 10, pela primeira vez por Lawrence Saina. Nessa altura foi de facto uma grande novidade na edição de 2006, logo à terceira edição na Maratona do Porto. Saina terminou em 2 horas 9 minutos e 52 segundos. O ano passado o objetivo não passava tanto, passa a redundância, para baixar o recorde da prova, mas ele caiu mesmo para Philemon Baru por 1 segundo, mas valeu 1 segundo, portanto, à melhor em relação ao tempo de Lawrence Saina. Aqui já se sabia que não seria fácil vir a cair o recorde da competição e, sobretudo, a passagem pela meia maratona já se verificava que não era fiável, mas toda a gente concordaria que isso dever-se em grande parte à situação do vento que se fez sentir e, sobretudo, depois de se ver a atuação da liderança da prova na segunda metade da competição. Para além de Anthony Wairuri, os outros estrangeiros ou africanos mais fortes presentes eram Tesfaye Dadi, da Etiópia, um atleta com 43 anos de idade, que teve um grande período de afastamento da frente da competição internacional para regressar agora. Depois Belashiu Alemai, mais um atleta da Etiópia, Abte Demanas, outro etíope ainda, e Eliud Kipserem do Quénia, eram os mais fortes atletas
que procuravam atingir o fim desta prova. No entanto, mais profundamente dentro da competição, havia um outro grande atleta português que, pela teoria das coisas, seria o maior candidato a primeiro lugar diante dos lusitanos. Falamos de Alberto Chaissa, o atleta que voltou a competir pelo União da Caparica, o seu clube das origens. Esteve aqui quase incógnito, relembrando que na edição de 2009 ele estabeleceu o melhor tempo de sempre de um português nesta prova, com 2 horas, 13 minutos e 18 segundos. Falamos de um Alberto Chaissa, que é o quarto classificado dos Mundiais da Maratona de 2003 em França, que tem um 8º lugar olímpico no ano de 2004 e outro 8º nos Campeonatos da Europa de 2006, ou seja, um atleta de grande classe mundial, agora já numa fase muito adiantada da sua carreira, sem as mesmas ambições, apesar de Alberto Chaissa ter feito no final do ano passado 2 horas, 15 minutos e 22 segundos na Maratona de Amsterdão. Não veio aqui para repetir esse tempo, no entanto quis concluir a prova, constituindo esse aspecto uma boa surpresa do lado lusitano. Belíssimas imagens, como sempre aqui, da Marginal dentro da cidade do Porto, com esta liderança bicéfala, digamos assim, dos atletas africanos, aqui com maior predominância por parte das etíopes, as 3 que estavam contra a Rahel Kimaio, que foi a atleta que mais se foi defendendo, o que acabou por não lhe valer de todo em todo um menor desgaste. Aqui continuamos com essa bifurcação, mas já para atletas de um nível diferente daqueles que estavam nas primeiras posições, aquela bifurcação cá em baixo, onde temos a onda que se mexe e que marca a subida da Avenida da Boa Vista, e no caso dos outros, a ida para a Avenida do Brasil, passando ali pelas praias da Foz e virando depois mais para o centro do Porto. Esta mesma bifurcação que aqui vamos seguindo. Aqui as imagens vão dando alguma ideia do vento que se fazia sentir. De facto, é um aspecto redundante em Portugal falar-se do vento nas grandes provas de estrada disputadas em Lisboa ou no Porto. A verdade é que é um elemento incontornável. Diga-se que em todas as edições da Maratona do Porto até agora disputadas, e esta era, portanto, a 9ª, nunca se tinha visto um vento tão forte como aconteceu nesta prova. Temeu-se durante algum tempo, e as organizações têm sempre esse receio, que a chuva que pudesse eventualmente cair viesse a afastar muita participação de massa, que é sempre um dos grandes objetivos deste tipo de competição. Felizmente não houve nada que se parecesse com chuva, mas o vento, do ponto de vista técnico, acabou por ser a grande dificuldade para todos os atletas. E para estas também, as 4, que ainda eram 5 neste momento, tem a Rahel Kimaio, queniana, que deu alguma luta às etíopes, neste momento na 4ª posição, de branco e negro. E a prova continuava a ter aqui esta disputa na frente masculina que parecia ainda não se ir descozer tão depressa. Não foi mais ou menos o caso, pois Anthony Wairuru acabaria por ter uma exibição realmente notável. Aqui Baltazar de Sousa, atleta que cumpriu a sua 9ª Maratona do Porto em 9 possíveis, atleta que já conseguiu aqui um 5º lugar, a 2 sétimos, uma presença constante e a não querer deixar mais uma vez de estar nos 42 km da Invicta. Passagem na Ribeira, imagens de marca, de facto, de grande beleza, e Baltazar de Sousa aqui a dizer para as miúdas africanas, miúdas, passo o termo, que sendo pequenas de tamanho e sendo realmente muito jovens, já são fortes atletas, mas para todos os efeitos, para as jovens africanas aproveitarem a ida do atleta do ginásio Vila Condense, agora o seu clube, na marcação do ritmo. A competição também foi marcada pela presença de vários pontos de música, situados estrategicamente ao longo do percurso, 13 pontos de música com bandas e IDG, dando autenticamente música a quem corria, e claro, para a grande massa de participantes estava em questão a mini caminhada ou corrida de 6 km. De entre as nacionalidades que visitaram o Porto nesta prova, e falámos de 36 diferentes, boa predominância de espanhóis, mas também muitos franceses, um franco-espanhol, o que não é tão vulgar ver-se. Presença portuguesa a ser, no entanto, determinante para que a prova pudesse conseguir um outro objetivo que se propunha, ou seja, bater o recorde português de atletas a concluírem uma maratona. O Porto foi a primeira prova que conseguiu colocar mais de 1000 atletas a finalizar a competição. O ano passado atingiu-se um novo recorde português, 1515 finalizadores. É evidente que isto, comparado com maratonas internacionais, e falamos das gigantes, Londres, Nova Iorque, do Hawaii e outras, é um número que não é significativo em termos do historial português, é um número altamente significativo, e a história faz-se com um currículo de cada lado de onde se realiza, onde desfila, e portanto temos aqui essa tentativa de conseguir um melhor resultado de sempre, de atletas a terminarem a competição. E nos vemos atletas também a caminho do Cais de Gaia, já depois de fazer a travessia pela ponte Dom Luís, agora
essa caminhada que iria começar a decidir a prova, ainda longe do final, caminho da Aforada, onde iríamos passar praticamente a metade da competição. O lado feminino a manter-se tudo muito equilibrado e isso foi realmente uma tónica até a final. 1 hora, 18 minutos e 47 segundos é o tempo que neste momento temos aqui marcado. Entretanto, estávamos à passagem da meia maratona um pouco para diante. A meia maratona tinha sido ultrapassada em 1 hora, 17 minutos e 33 segundos no lado feminino, depois de um primeiro parcial de 36 minutos e 29 segundos para os 10 km. No que respeita ao lado masculino, passagem à meia maratona em 66 minutos e 8 segundos. Iria ser um tempo de passagem significativo do resultado final, de forma praticamente decalcada, já que a competição teve um andamento muito semelhante entre as suas duas partes, depois de um parcial de 30 minutos e 46 segundos no que respeita aos 10 mil metros. Aqui, portanto, essa frente masculina com as imagens da mini-maratona, desta vez em onda de vermelho, que curiosamente, ao dirigir-se para o Parque da Cidade, neste caso descendo a Avenida da Boa Vista, acabou por fazer com que as cores de Portugal ficassem reproduzidas naquele grande espaço, o verde do Parque da Cidade e o vermelho na massa enorme de participantes, de milhares de participantes, a descerem a Avenida da Boa Vista. Vemos as duas frentes de prova, entretanto, a masculina e a feminina. A feminina com Baltasar Sousa a funcionar como lebre oficiosa e sempre com o Rael Quimaio a fechar o grupo. Aqui participando também na animação, Vladimir Feliz, da Câmara Municipal do Porto, Aurora Cunha, obviamente, como sempre, ligada às organizações da RAN Porto. RAN Porto, que, diga-se de passagem, é um aspecto importante, homenageou o professor João Campos por ocasião desta 9ª edição. João Campos, talvez o técnico português ativo mais famoso, o homem que, entre outras coisas importantes que fez, levou Fernando Ribeiro ao recorde do mundo dos 5 mil metros e ao título olímpico dos 10 mil metros, teve uma merecida homenagem na sua cidade, já depois de ter sido homenageado antes por outros municípios portugueses e, lembramos, por ocasião de uma São Silvestre pelo município da Amadora. Aqui uma passagem junto à estátua de Dom Pedro, aqui caminho já do 27º quilómetro da prova. Ainda em relação a números, é bom notar que uma maratona envolve, de facto, grandes dados e muita logística, para além dos 36 países diferentes aqui representados. Esta maratona do Porto, aqui vamos vendo reabastecimentos, utilizou 60 mil garrafas de água, 10 mil de bebidas isotónicas, fruta 1000 kg, marmelada 200 kg, uvas 200 kg, t-shirts depois para todos os participantes, 10 mil, bonés também, mochilas e garrafas de vinho do Porto para 2 mil participantes teóricos que estiveram na prova da maratona propriamente dita. Este é o momento, já no retorno da Aforada, a caminho do Porto de novo, que temos a clivagem que se viria a mostrar decisiva nesta prova. António Airuri, por uma vez numa maratona, a confirmar o favoritismo e a assumir o comando da prova de forma imediata. Já as lebres tinham saído da competição, ficavam então em prova os que iriam terminar. Era talvez cedo demais, mais a mais, com o vento se fazia sentir para um atleta tomar a opção de se colocar sozinho na frente da prova, mas o Airuri deixava para trás o Tesfaye Dadi, o Belachiu Elemeyu, o Abte Demelash e o Eliud Kipsaram, esses africanos, ou leste-africanos, que podem ter acreditado que seria cedo demais para tomar uma iniciativa destas, mas que se verificou talvez ser um erro de conjetura em relação ao desenrolar da prova. Aqui nas imagens, entretanto, Daniel Pinheiro, atleta do Maia Atlético Clube, vinha se cotando como o melhor português, como era bastante aguardado, atleta que cumpriu em 9 de agosto os 29 anos de idade, vem sendo uma das esperanças portuguesas na maratona, estreou-se na distância este ano, em Viena. Já voltaremos a Daniel Pinheiro na sua fase final da competição, quando íamos tendo aqui esta saída para a mini-maratona dos 6 km, que iria, no fundo, permitir que a chegada dos seus primeiros representantes e do grosso do pelotão se verificasse com a chegada, digamos, do grosso do pelotão da maratona, embora por caminhos diferentes, portanto em posições diferentes dentro da Avenida da Boa Vista, mas dando esse espetáculo final de grande massa de participação, que é sempre um dos grandes objetivos da organização. Os pontos de música aqui bem representados e atletas de todos os níveis. Mais uma vez, a Maratona do Porto usou balões para atletas dedicados a esse aspecto marcarem os vários ritmos, muito importantes, as 3 horas, das 3 horas e 15 minutos. Manuela Machado esteve em ação, por exemplo, a antiga campeã mundial da Maratona marcou o ritmo das 3 horas e 15 minutos, sempre uma ação importante. Aqui muitos espectadores do lado de Gaia como do lado do Porto, nas zonas ribeirinhas, a seguirem a competição,
deste lado, mais para o interior, na Avenida da Boa Vista. Apenas uma passeata muito agradável num domingo de manhã para descer aquela que é talvez a mais emblemática, a Avenida do Porto. Voltamos à frente da corrida masculina e da feminina. Na feminina as atletas não despegavam, declaradamente. Manteve-se tudo em aberto até aos momentos finais e até à derradeira subida. Nos homens, e íamos ter o António Aruri na liderança firme da competição e há pouco dizíamos Daniel Pinheiro na posição de melhor atleta português. Este é o momento em que as raparigas entram no caminho de retorno ao Porto, passando na Aforada, portanto já há mais de meia maratona bem cumprida. Começávamos a ter clara sensação de que a prova iria reeditar um pouco aquilo que aconteceu em 2009, essa melhor edição de todas, ganha pela Prisca Jeptu, em que 4 atletas estiveram na disputa do triunfo praticamente até ao fim, incluindo nesse caso a Fernanda Ribeiro. Aqui vamos vendo também parte do trajeto em paralelo, como os atletas dizem, ou empedrado. É sempre uma dificuldade muscularmente para os atletas e também para os tendões, mas não há que contornar essa dificuldade inerente a uma cidade como o Porto. E esta é aquela imagem que marca bem a diferença entre a prova masculina e feminina na forma como se desenrolaram. Sozinho o Aruru continuava a caminho da vitória, não havia grande dúvida, já que o atleta keniano não cedia em relação ao andamento e que mesmo sozinho ia conseguindo lidar com o vento, que não era certamente tão desagradável para estes turistas que estavam aqui a seguir a prova e a seguir toda esta mola humana dentro do Rio Douro. Agora para as raparigas a manter-se tudo em perfeito equilíbrio até a final. Há pouco referenciávamos Daniel Pinheiro, como o atleta português mais cotado aqui presente, ele que tinha manifestado a intenção de poder, inclusive, sonhar com o aproximar de uma marca de eventual mínimo para os campeonatos mundiais do ano que vem em Moscovo. No entanto, o atleta do Maia acabou por sentir-se muito desgastado e considerou-se uma das vítimas do vento nesta competição, ficando inclusive aquém do recorde pessoal conseguido na sua estreia, que ocorreu em abril passado na Maratona de Viena, em que Daniel Pinheiro alcançou a marca de 2 horas e 23 minutos exatos, 23º lugar na estreia. Não é uma estreia extraordinária, mas também não foi uma desilusão a marca do atleta da Maia, só que aqui verificar-se-ia no Porto ele não ter tido a capacidade nem a possibilidade física de ter o apoio suficiente para colocar esse recorde pessoal em questão. No entanto, ia-se mantendo como o melhor português, adiante de Daniel Peixoto, atleta do Clube de Campismo de São João da Madeira, e de Alberto Chaissa, que já referenciamos, que continuava a fazer a prova e caminhava para ficar num dos 10 primeiros lugares. Ponto Dom Luís, aquela em que se faz a ida à Gaia e o retorno ao Porto, habitualmente feito por aqui, tanto na maratona como na meia maratona Sport Zone. Estas imagens, de facto, bastante bonitas e espetaculares da cidade do Porto, numa das suas zonas mais emblemáticas, quando voltamos ao lado feminino e depois ao masculino. Ou seja, no lado feminino a futura vencedora foi-se defendendo sempre e nunca quis tomar a liderança. Rael Kimaio do Quénia foi, no entanto, quem mais tentou deixar as etíopes tomarem as coisas em mãos para depois fazer qualquer coisa na parte final. Ela era pelo menos a atleta mais cotada das que estavam aqui a priori, e aquela que detinha melhor recorde pessoal, feito em Varsóvia, com 2 horas 34 minutos e 23 segundos. No entanto, isso muitas vezes não significa tudo, e mais uma vez verificou-se que não era a atleta com maiores pergaminhos que iria prevalecer. Nos homens não se pode dizer o mesmo, já que depois da saída da Lebre Moiban ficava o Aruri como o único atleta dos que aqui estava com um recorde pessoal colocado abaixo das 2 horas e 10 minutos. Já sabia que não iria bater o recorde pessoal. Fica uma questão, no entanto, muito interessante, porque após o tempo final do vencedor, o próprio grande manager de muitos dos atletas que estava aqui, de Miguel Mostaza, espanhol, diria que as marcas do Porto nesta edição poderiam valer 3 a 4 minutos mais rápidas, 3 a 4 minutos a menos em relação ao que foi feito em condições de vento mais normal, como por exemplo prevaleceu na edição de 2011. Nunca se saberá se estas conjecturas são exatamente assim ou não. Não há uma tabela de forma alguma que possa dizer o que pode valer uma prova nestas condições de vento ou noutras condições de temperatura, mas a verdade é que fica empiricamente a certeza de que os resultados finais teriam sido muito mais fortes caso o vento não tenha estado anormalmente forte neste domingo de final de outubro. Coisa que não era problema, obviamente, para quem estava na competição, e que não era oficialmente uma competição, no convívio / mini competição da caminhada e da mini maratona. Aí tudo feito numa perspectiva completamente diferente. Alta competição para este homem, que o vemos,
O Airuri, que não é também uma criança, é um atleta com alguma experiência, não tem tido muita exposição internacional, e aqui o vemos já na parte final, para terminar com o tempo de 2 horas, 12 minutos e 14 segundos, o tempo do vencedor para o atleta queniano, dadas as condições, e que valeria certamente muito próximo do recorde do percurso, caso as condições tenham estado mais agradáveis. Tempo oficial a ficar em 2 horas, 12 minutos e 14 segundos para o vencedor. Tesfaye Dadi, da Etiópia, foi segundo, 2 horas, 14:38. Terceiro para Belashu Alemayehu, da Etiópia, também 2 horas, 14 minutos e 42 segundos. Depois, Abte Demelash, também etíope, 2 horas, 20:26, no lugar número 4. Eliud Kipsarem, do Quênia, foi o quinto. E, primeiro português, Daniel Pinheiro, o atleta do Maia, terminou exatamente a 2 minutos e 11 segundos do seu recorde pessoal, com 2:25:11. No lado feminino, as atletas estiveram juntas até aos 41 km. Foi o momento em que se deu o ataque decisivo por parte desta atleta, que acabaria por ganhar com uma marca abaixo das 2 horas e 40, uma marca meritória, dadas as condições. 2 horas, 39 minutos e 51 segundos para Abeba Gebremeskel. A Etiópia ficou com todo o pódio, pois a seguir a ela acabou Abay Zenebu. Gulumechala fechou então o pódio, 2 horas, 40 minutos e 15 segundos. Quarto lugar para a melhor queniana, Rael Kimayo, não conseguiu resistir na parte final, acabou com 2 horas, 40 minutos e 21 segundos nessa posição. Melhor portuguesa, Lídia Pereira, da Casa do Povo de Mangual, já havia sido a terceira no ano de 2010, acabou com 3 horas, 6 minutos e 50 segundos. Aqui a subida ao pódio das melhores, mais uma vez a África de Leste a ganhar na Maratona do Porto, como tem ganho praticamente em todas as maratonas de todo o mundo, e sempre pelos mesmos artífices, Etiópia e Quénia, normalmente, à vez, uns em cima, outros atrás, e por vezes a Eritreia a entrar no jogo, mas a regra tem sido sempre a mesma. As jovens etíopes que tanto tinham temido o vento antes da prova acabaram por se dar mais ou menos bem com a competição. Fizeram boas marcas, muito desgastada a vencedora, como íamos vendo nas imagens, e também a segunda classificada, a Abay Zenebu, talvez ainda mesmo mais que a Abebe Gebremeskel, que ficou no lugar mais alto do pódio. O Dr. José Saeder, em representação da EDP, principal patrocinador da competição, entregar as taças e os prémios às atletas colocadas no pódio, com a Aurora Cunha sempre também nesta festa final, e a chamada de Abeba Gebremeskel, atleta que tem um recorde pessoal estabelecido este ano na Maratona de Marrakech, a 29 de janeiro, 2 horas 36:25, acabou aqui cerca de 3 minutos mais lenta, mas com uma saborosa vitória na Cidade Invicta, na 9ª edição da Maratona do Porto. Pódio feminino consolidado, a ver, vamos se voltará a haver vitórias portuguesas no futuro, como já houve no passado, nomeadamente a mais mediática de todas por Marisa Barros, que lhe valeu o mínimo olímpico para estar nos Jogos de Pequim 2008. No lado masculino, vitória de quem se esperava. O pódio acabou por ser, desta vez, um pouco mais queniano, mesmo assim a Etiópia conseguiu 2 lugares, logo atrás do vencedor. Terceiro lugar para Belashu Alemayehu, um homem que tem um recorde pessoal de 2 horas, 11 minutos e 26 segundos, a ficar nessa terceira posição. Acabou aqui um pouco mais de 3 minutos acima, 2 horas, 14 minutos e 42 segundos. Depois, Tesfaye Dadi, o tal veterano de 43 anos de idade, um atleta que foi quinto nos Mundiais de Júniores no ano de 1988, calculo-se bem, quando ainda havia a prova de 20 km nesse programa, muito tempo parado ao mais alto nível. O seu recorde pessoal na maratona vem também do ano de 1988. Portanto, como se vê, do final do século passado e nem sequer da última década do século passado. Aqui estava João Campos, o homenageado desta Maratona do Porto, também junto ao pódio do lado masculino, finalmente a chamada de António Airuri. Ficará sempre para se saber se a marca recorde pessoal de Turim de 2:09:48 não teria sido aqui batida, caso o vento não tenha estado tão forte. Tempo final para o Airuri, 2 horas, 12 minutos e 14 segundos. Taças também entregues pelo engenheiro Vladimir Feliz, representante da Câmara Municipal do Porto e do seu pelouro do desporto. Houve ainda tempo para a entrega de um cheque de 5.000 euros ao Centro de Apoio Integrado do Porto, integrado na Associação dos Deficientes das Forças Armadas, para finalizar esta grande jornada da Maratona do Porto EDP. Tivemos hoje na 9ª edição mais 36 nacionalidades presentes, 2.000 atletas na maratona, mas 10.000 nas corridas todas, nas corridas complementares. Isto prova que é um evento que cada vez mais faz parte da vida da cidade e da imagem da cidade. Já para a semana estará a Ren Porto em Nova Iorque a promover a 10ª edição. É nisso que temos desde já a começar a pensar, termos mais nacionalidades, pomos a
a marca Porto cada vez com mais notoriedade global, e eventos como estes, que com 36 nacionalidades, com 10 mil participantes, que fazem mexer as ruas do Porto durante uma manhã, desde o início da manhã até o início da tarde, são de facto marcantes e impressionantes para quem há 9 anos, quando pensou isto, pensou com muito menos gente, e o crescimento tem sido exponencial desde então. Foi mais um grande êxito da organização e acima de tudo foi estar muito vento, mas mais uma vez parabéns ao Sr. Jorge Teixeira e à sua equipa de trabalho, porque na verdade este ano e com a teimosia dele proporcionou ótimas condições a todos os presentes na 9ª Maratona da cidade do Porto. Bueno, yo creo que la maratón es muy bonita, ¿no? La temperatura ha sido idónea, ideal. El viento un poco ha perjudicado la carrera, pero yo creo que el ambiente, la participación, es una carrera que va a más, es un 9º aniversario y el año que viene con el 10º yo creo que va a subir otro poquito más. Pienso que por su gran empeño que tiene su organizador, que es Jorge, que yo creo que es una gran persona y que lo está haciendo muy bien en esta carrera. No, I like it. It's I think one of the things that obviously made a big impact was the wind. So you can't expect very fast times under those conditions. But the women's race in particular came right down to the line. And one thing, there's always things that way into which you can turn, disadvantage to advantage. And I see that where the roadworks were before the tunnel, it led the runners, down a very interesting part of the course. Quite a tough part. I'm sure they went slower because of it, but the pictures there must have looked sensational. It really, it could put a new view on what Porto Marathon is all about. Hoje a Maratona do Porto é com certeza a Maratona de Portugal. A mais animada, a mais divertida, um tempo excepcional e mais de 10 mil pessoas a andarem e a correrem. É realmente fantástico. E a EDP está associada a este fenómeno desde a primeira hora. É o 9º ano que a EDP patrocina a Maratona do Porto. É a minha terceira Maratona do Porto e simplesmente genial. Desde que comecei, melhorei os meus tempos, em sintonia com a melhoria da organização. Está fantástico, muitos parabéns à organização. Maravilhosa, é a quinta que faço e acho que não vou parar. Isto só faz bem à saúde. Corram todos. Foi muito bom, obrigado. É fantástico porque é um grupo imenso de pessoas que vão seguir o balão, é pessoas que querem fazer 3h15 e vão ali atrás de nós porque nós, o pacemakers, somos o centro das atenções e realmente é uma responsabilidade enorme. O resultado acabou por ser um bocado aquém das minhas expectativas, pois vinha com o intuito de fazer uma marca muito melhor, mas ser o primeiro português já foi muito bom. Acabou por ser um bom lugar na geral também, fiquei no top 10, penso eu. Foi muito agradável fazer esta prova, mais uma excelente organização da Run Porto e aproveito já para agradecer à pessoa do Sr. Jorge Teixeira o convite e a aposta que fez em mim para esta prova. Estou muito contento de haber venido. El problema es que me apunté hace meses y no había entrenado lo suficiente. Pero el objetivo era acabar dentro del tiempo, menos de 6 horas. A 9ª Maratona do Porto EDP, agora Maratona de Portugal, correu exatamente como eu desenhei, desde o primeiro dia, e quando assinei sinto-me bastante satisfeito. Na verdade, a Maratona do Porto está aí, está a crescer de uma forma absolutamente incontrolável, deixe-me dizer, e quem sabe esta de facto, que já é uma maratona âncora do nosso país, venha a ser de facto uma das grandes, e que é isso que eu sonho, uma das grandes maratonas da Europa e do mundo. Tivemos 13 pontos de animação, 13 pontos com DJs e 9 bandas, portanto 4 DJs e 9 bandas. Inclusivamente neste momento está aí a verificar-se também um mini concerto com uma banda de música a tocar. A animação está aí, as pessoas que vêm participar nos nossos eventos sabem perfeitamente o que vão encontrar e nessa perspectiva só podemos e devemos continuar a trabalhar numa lógica de sucesso, porque o sucesso persegue-se, mas o sucesso também dá trabalho e esse trabalho nós gostamos de ter porque também gostamos de ser pessoas de sucesso e organizar eventos de sucesso. E nessa perspectiva parto para a 10ª Maratona do Porto, neste caso 10ª Maratona do Porto EDP Maratona de Portugal,
esperançado de que do outro lado, do lado Atlântico, vou fazer, digamos, com que as pessoas se aproximem mais da nossa cidade, do nosso país.